permita a assistência dos bons espíritos na tarefa que nós vamos realizar agora, com as vibrações de todos vocês. A gente sabe tanto que isso é importante. Hoje nós estamos terminando a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos estudar a parte que fala sobre Sócrates e Platão. O que é que Kardec colocou na introdução do Livro dos Espíritos? O conteúdo da filosofia de Sócrates e Platão. Um resumo: quem foi Sócrates, quem foi Platão? Foram filósofos que viveram 500 anos antes de Jesus, e a sua filosofia tratava dos seguintes assuntos: a unicidade de Deus, ou seja, um Deus único, a existência, preexistência e sobrevivência da alma e a pluralidade das existências. Nós vamos analisar cada item fazendo uma análise, uma comparação com os ensinos agora da doutrina de Jesus e da doutrina espírita. Então, Platão, ele era um filósofo muito simples, andava descalço e usava, para despertar o conhecimento das pessoas, o sistema que ele chamou de maiêutica. Aliás, Jesus também utilizava a maneira de conversar fazendo perguntas. Então é interessante que Sócrates, a sua mãe, ela era parteira, e ele dizia que ele tinha a mesma profissão da mãe, que fazia parir o conhecimento. Então a maiêutica é essa técnica de perguntas que leva a pessoa a refletir sobre o que ela sabe. Ele não apresentava conhecimento nenhum, mas a pessoa era induzida a refletir, a tirar os seus próprios conhecimentos de si mesma. Mas Sócrates não escreveu nada, assim como Jesus. Tudo que nós temos escrito que fala da filosofia de Sócrates foi escrito pelo seu discípulo Platão. Platão conviveu com Sócrates mais ou menos uns 10 anos, porque lá na Grécia a escolaridade funcionava da seguinte maneira: até os 15 anos de idade, todos passavam pelo mesmo processo de educação. Aos 15 anos, era feito um teste, e aqueles que possuíam mais interesse pelo estudo, pelos questionamentos, continuavam o estudo. Os que não apresentavam essa vontade de estudar, de aprender,
aprender, de questionar, iam para as lavouras, porque ali a atividade mais importante, depois do culto ao corpo, né, eram as atividades na lavoura, o cultivo da terra. Depois, aos 30 anos, a pessoa passava por outro teste, outro questionamento. Se ela apresentasse vontade de continuar estudando e aprendendo, ela passava então ao estudo seguinte. Se não, ia para a parte militar. Tornava-se um soldado. E interessante que Platão, ele foi o primeiro a querer que não só os homens se tornassem policiais, mas também as mulheres. E ainda tinha uma consequência ainda, que a Grécia, aquela região toda ali, havia sido invadida e a maioria dos homens haviam morrido nessas invasões. Inclusive, Sócrates era casado com 2 mulheres. Certa vez, ele sai e encontra um, encontra outro, e começa a filosofar e a questionar. E eles tinham saído para fazer umas compras que a sua esposa, uma das suas esposas, havia pedido. Então, e ele esquece da vida ali, questionando, filosofando, ele esquece de voltar para casa. Anoiteceu, ele ficou fora. No outro dia, quando ele volta para casa, ele recebe um banho de água suja. A mulher joga um balde de água suja nele, porque ele havia negligenciado o pedido que ela havia feito. Então, Sócrates dizia que havia chegado o tempo em que, por si só, a luz ia sair debaixo do alqueire. Que os homens já estavam preparados para o raciocínio, para o aprendizado. Nós vimos isso no Evangelho, né? Jesus falando para não colocar a candeia debaixo do alqueire, que ela precisava brilhar, para que as outras pessoas também tivessem a luz do entendimento. Então, Sócrates, ele dizia da unidade de Deus, porque em muitos lugares acreditavam-se em muitos deuses. Mas por que eles acreditavam em muitos deuses? Porque eles acreditavam que os protetores que traziam orientações, que influenciavam, eram deuses. Então, Deus falou com o profeta tal, Deus falou com o filósofo tal, mas não era Deus, porque, segundo agora nós aprendemos a doutrina espírita, Deus não comunica diretamente conosco, mas utiliza-se dos seus prepostos, dos espíritos mais evoluídos. Então, Sócrates falava no daimon, o demo, que naquela época não tinha a visão, não tinha a colocação que a gente tem hoje, de demônio, de ser uma coisa, um espírito mau, que prejudica, que leva aos vícios. Então, o daimon era o espírito protetor.
era o seu anjo guardião, com quem ele conversava, com quem ele buscava entendimento. E nós vamos ver também, no resumo da sua doutrina, que ele fala que o homem, a alma havia encarnado, e essa encarnação fazia com que ela sentisse falta dos seres primordiais, de onde ela vivia, as ideias do verdadeiro, do belo e do bom. Porque, uma vez encarnada, ela sofria a corrupção do corpo físico. Porque uma vez encarnado ou reencarnado, o que acontece? O nosso corpo físico precisa de cuidados, e muitos cuidados. E além desses cuidados que a gente necessita no corpo físico, nós criamos muitas situações que não são necessárias, muitos cuidados, muitos procedimentos que são supérfluos. Então a alma fica como que corrompida, mas com isso ela sente falta, sente saudades do mundo espiritual. E acontece que quando ela volta, ela tem a alegria de reencontrar os seus amigos, os seus entes queridos, aqueles que comungavam as mesmas ideias. Então isso daí, trazendo para nós agora, é o processo da encarnação e da desencarnação. Só que a alma que está ligado mais às necessidades do corpo físico do que as da própria alma, elas são pesadas. E esse peso acontece porque o fato de estar ligada à matéria, quando ela desencarna, ela continua ali errante. Aí ele fala que ela erra entre os túmulos e os museus. Então, as estátuas, esse errar que Sócrates falava, é a vida do espírito na erraticidade. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para a erraticidade e aguardamos então a reunião dos nossos companheiros de jornada, aqueles a quem temos compromisso de ajudar ou de resgatar os débitos. Então, a alma fica errante. Agora, sendo uma alma muito materializada, quer dizer, a pessoa que viveu ligado só com mais intensidade às coisas do mundo físico, do mundo material, as ilusões, os vícios, o apego. Então, esta alma, ela é pesada, ela fica errante na própria terra, onde ela
corpo físico. Então, as almas evoluídas, elas não têm essas necessidades. Elas se voltam para o espiritual, para o divino. E então, elas sempre mais leves. E quando desencarnadas, vão para mundos mais evoluídos. Nós sabemos que a alma pode reencarnar cumprindo as suas tarefas, as tarefas negligenciadas, mas também as que foram escolhidas para o seu aproveitamento, o seu progresso, o seu aperfeiçoamento mais rápido. Então, voltando aí, Sócrates ensinava a existência de um Deus único, amoroso e bom, ensinava que a alma não acabava com a morte. A morte era o corpo físico quem desintegra e transforma. Então, nós vamos entender que essa separação do corpo, da alma que a alma separa-se do corpo, o que nosso processo, que nós chamamos morte, e que vamos estar lembrando com mais intensidade agora no feriado do dia 2. Então, essa passagem que nós todos vamos fazer, todo ser vivo, vegetal, animal e o homem, passa então pelo processo da morte. Então nós vamos ter que abandonar o nosso corpo físico quando ele não tiver mais condições de atender as necessidades do espírito para a evolução. Então nós vamos deixar o nosso corpo na terra e retornar ao mundo espiritual. Então é interessante a gente notar por que é que existe o dia de todos os santos, que é no dia 1º, e o dia de finados, o dia dos mortos. A Igreja Católica criou no ano de 998 o primeiro dia de finados. Foi um religioso chamado Odilon Clunet, na França. Ele então criou o primeiro dia de finados. Por que finados depois do dia de todos os santos? Porque existia nas comunidades celtas uma festa que vai ser comemorada amanhã, a festa do Halloween. E essa festa era porque terminava lá para eles, terminava o verão e começava o inverno. E eles acreditavam que no inverno, como a terra quase não produzia frutos, não produzia nada, eram as bruxas que comiam os produtos da terra. Então colocaram o dia de todos os santos imediatamente após o dia das bruxas, né? Aí depois ficaram as outras almas que não eram reverenciadas, que não eram consideradas santas. Então criaram esse dia de finados para essa
verdade, então seríamos todos nós. É interessante, então, a gente ver que tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E até hoje, principalmente a Igreja Católica, comemora-se, reverencia tanto o dia de Todos os Santos, quanto o de Finados, menos o Halloween, né, gente? Então, aí nós vamos ver por que é que existe essa comemoração. Será que os nossos entes queridos ficam mais felizes se receber uma visita lá no túmulo? Isso é uma questão de hábito nosso. O que a gente precisa fazer para os nossos entes queridos que já retornaram é a oração e desenvolver no nosso coração o sentimento da gratidão pelos que eles fizeram por nós, pela oportunidade que tivemos de renascer no caso dos nossos pais, e pela convivência, pela educação, pelo que aprendemos. Então essa gratidão vai chegar até os seus corações e vai lhes trazer grande alegria. Mas voltando ao nosso assunto de Sócrates, nos seus ensinos, tem uma parte que ele fala que é mais fácil, é preferível sofrer uma injustiça do que praticá-la. E Jesus também ensina isso, né? Quando ele fala que a gente deve dar a outra face, se nos bater numa face, apresenta a outra. Então, nós vamos encontrar também em Sócrates e depois em Jesus, em várias passagens do Evangelho, Jesus fala da árvore boa que dá bons frutos e a árvore má que dá maus frutos, que reconhece a árvore pelo seu fruto. Então aí está a prática da caridade. E lá em Sócrates também ele cita essa expressão: da árvore que dá bom fruto é boa, e a que dá maus frutos é ruim. Então nós vamos entender que Sócrates foi o precursor da doutrina cristã e, por conseguinte, do Espiritismo, que é baseado, então, na doutrina de Jesus. Nós vamos ver que ele fala também que o bom fruto, o bom homem, o bom fruto, não é aquele que aparenta ser bom, mas aquele que é um homem. Então aí nós vamos lá no Homem de Bem, no Livro dos Espíritos, a parte final, onde Kardec perguntando aos espíritos o que fazer para nos tornarmos um homem de bem. E os espíritos responderam, conforme Santo Agostinho, que era necessário a gente conhecer a si mesmo. E aí voltamos lá em Sócrates, quando ele comentava muito essa frase que ele encontrou no Santuário de Bel. Então ele dizia, conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo a nós mesmos, nós vamos buscar o aperfeiçoamento das nossas qualidades, das nossas virtudes. E aí Sócrates fala que virtude não é uma doação,
E aí volta lá Sócrates a falar da reencarnação. Só através das nossas idas e vindas é que nós vamos aprender a cultivar em nós essas virtudes. Então, procurar nos conhecer, porque nós, e Sócrates usa ainda esse recurso, nós temos facilidade de enxergar nos nossos irmãos, seja no lar, seja no trabalho, onde for, nós temos a facilidade de enxergar os defeitos deles, mas não percebemos os nossos, né? Então, nós, conhecendo a nós mesmos, nós vamos então aprender o que é que existe em nós que precisa ser renovado, precisa ser transformado. E nós vamos então no seu discípulo Platão. Como Sócrates não escreveu nada e quem registrou os seus ensinos foi Platão, nós vamos fazer uma breve análise nos ensinos de Platão, quando ele fala na teoria do homem da caverna dele. Por que é que o mito da caverna tem a ver com o nosso crescimento espiritual? Rapidamente, falando do mito da caverna, eles colocaram um grupo, como se colocasse um grupo de pessoas numa caverna escura, olhando com o rosto virado para o mesmo lugar da parede, sem condições de movimentar e procurar a luz. Fizeram um muro na caverna, uma fogueira do lado de fora, de tal forma que o que passasse ali perto daquele muro, a sombra era projetada na parede por onde as pessoas tinham condições de olhar. Então o que elas viam era apenas a sombra, não tinham uma ideia do que realmente elas estavam vendo. Se soltasse um homem e deixasse que ele percebesse lá de fora o que ele estava vendo, por exemplo, se ele conhecesse um cavalo, ele ia saber que aquela sombra era uma sombra de um cavalo. Mas se ele não conhecesse o cavalo, ele não fazia ideia do cavalo, ele não ia ter condições de identificar o que era aquela sombra. Então ele podia pensar que era uma árvore, que era qualquer coisa menos cavalo. Por quê? O que ele via estava fora então das suas ideias. Era importante então desenvolver no seu interior a ideia das coisas, para que a gente pudesse ver o que é que estava nos aparentando. Então, o que eu vejo no outro, segundo Platão, é o que eu conheço em mim mesmo. É uma maneira da gente se conhecer e trabalhar as nossas imperfeições. Que ideia eu faço daquilo que eu estou vendo? Então, é como se eu estivesse ali na caverna, no mundo das ideias. Eu vou ter certeza do que é que eu estou vendo. Então, Platão, ele registra todos os ensinos de Sócrates, porque Sócrates, assim como Jesus, também foi morto, foi obrigado a beber a cicuta, porque, segundo os fariseus da sua época, ele era
da juventude, porque ele ensinava a existência de um único Deus. E nisso daí, então, nós podemos ver que existe algumas pessoas que reprovam a comparação dos ensinos de Sócrates com os ensinos de Jesus, dizendo que ele era pagão. Mas a sua doutrina e Sócrates não eram pagãos, porque ele acreditava na existência de um único Deus. Então ele é obrigado a beber a cicuta e, antes disso, a sua mulher o visita e ela fala para ele, ela fala para ele que, onde já se viu isso, que ele estava sendo condenado injustamente. E ele pergunta para ela, mas você queria que fosse justo? Então, o verdadeiro filósofo, ele se prepara para morrer. E nós, conhecedores do Espiritismo, precisamos lembrar que o que nutre a nossa alma é a ciência e o pensamento. E nós vamos lembrar que Deus está em tudo e em todos. Está em nós, por mais atrasado espiritualmente que ainda estivermos, mas Deus está em nós e nós precisamos fazer com que essa luz brilhe, mesmo que seja um pirilampo. Mas onde tem uma luz, as trevas vão embora. Então, lembrando que Sócrates e Platão foram os precursores da doutrina cristã e, consequentemente, do Espiritismo, que é o Consolador, que vem dizer a todos nós que os nossos entes queridos, que já desencarnaram, estão na erradicidade, nos aguardando, ou que eles comunicam conosco sempre que nos lembramos deles, sempre que sentimos a sua saudade, recordamos de alguma coisa. Eles estão ao nosso lado, torcendo para que a gente se melhore a cada dia, tornando então cada vez melhor. Nós queremos então convidar os irmãos a lembrar que essa saudade que a gente sente dos nossos entes queridos é para eles motivo de grande gratidão. Na terça-feira, se quiser visitar túmulo, visitar o cemitério, tudo bem que faça, mas lembre-se de onde você estiver, que vier essa lembrança, o seu ente querido está junto de você. E eles nos mandam sempre notícias para que a gente, observando as suas dores, as suas dificuldades, as suas tristezas, possamos corrigir a nossa caminhada enquanto é tempo, enquanto temos a luz. Muita paz.